E a gente está lançando hoje esse espaço Café com o Prefeito. Prazer em receber o prefeito de Matão, o Cido Ferrari, do Partido dos Trabalhadores. Foi reeleito com 63,94% dos votos válidos. Ele que foi reeleito pela coligação Matão em Boas Mãos. Teve inclusive a composição da coligação com o MDB, a Federação PSDB Cidadania e também a Federação Brasil da Esperança. Composição com os partidos PT, PCdoB, PV e União Brasil. Então a gente convida agora para essa entrevista o prefeito Cido Ferrari, que inclusive Matão mostrou, viu, prefeito, que quer o seu comando por mais 4 anos. Eu falava aqui em quase 64% dos votos. Foi uma larga vantagem aí sobre a Sônia Moura, do PL, né, que ficou com 34,34%. Então, Matão aprovou o seu primeiro mandato. Agora, é um desempenho importante para a cidade de Matão, tanto que você teve esse resultado nas urnas, mas, diferentemente da cidade de Matão, outros municípios importantes para o Partido dos Trabalhadores, como Araraquara mesmo, como São Bernardo, não conseguiram esse mesmo desempenho. Para a gente começar a nossa entrevista, antes das perguntas da nossa audiência em Matão, como que você avalia, prefeito, esse momento do Partido dos Trabalhadores, principalmente aqui na nossa região? Porque hoje nós temos Santa Lúcia, que teve candidatura única com o PT, e Matão, se a gente falar do Partido dos Trabalhadores mais próximos aqui a Araraquara. Realmente, né, a gente que tem um partido, né, que tem um segmento, uma identidade, uma coligação, a gente torce para que o nosso partido vença as eleições, né? A gente tinha, sim, alguma expectativa de que a gente podia ganhar, principalmente algumas cidades aqui da região, né? Que a gente tinha essa expectativa que podia ganhar Matão, ganhar. A gente tinha candidatura forte em Dobrado, a gente tinha candidatura forte em Catanduva, Araraquara, São Carlos, e não fomos vencedores nesses municípios, né? Matão, de acordo com a nossa avaliação desde o ano de 2002, aliás, eu fui vice-prefeito, como todo mundo sabe da minha história, né? Eu assumi bem logo no começo do mandato, a gente tinha também algumas dificuldades no início, depois nós fomos trabalhando, fomos conquistando a opinião popular de acordo com os avanços que nós conseguimos para o nosso município, os trabalhos que foram feitos quase em todos os segmentos, e logo no ano de 2022 a gente já tinha uma avaliação de que podia fazer um bom mandato e ter uma aprovação popular. E isso ocorreu, né? Nós fomos avançando cada vez mais. Quando chegou agora na eleição, nós tivemos essas vantagens. E os nossos colegas não tiveram o mesmo sucesso, por conta de que existe também, no estado de São Paulo, vocês há de concordar comigo, que algumas polarização na política, né? As pessoas, o estado de São Paulo, ele tem uma tendência a votar mais na direita. Nós vimos isso nas eleições para presidente, para governador do estado, né, há 2 anos atrás, e agora não foi diferente. Então eu acredito que isso teve um pouco de influência nessas eleições municipais, no qual os nossos colegas tiveram as suas dificuldades. Mas a gente tem ainda 2 cidades boas, né, que acho que é Mauá e Diadema, que está aí disputando o segundo turno. Há uma expectativa da gente conseguir mais alguns municípios. Prefeito, para começar então com as perguntas da nossa audiência em Matão, a Ana Paula, lá do bairro Jardim Alvorada, em Matão, ela diz o seguinte: olha, o prefeito Cido tem feito sim um bom trabalho quando a gente fala de zeladoria da cidade de Matão. Melhorou bastante a qualidade do asfalto, o cuidado com praças, mas precisa melhorar da saúde pública, tanto que a gente, quando precisa de especialistas, como por exemplo neurologista, há uma demora muito grande. Como explicar agora para essa nossa ouvinte telespectadora lá do Jardim Alvorada o que vai ser feito a partir agora já dessa nova gestão para minimizar esse tempo de espera na fila, prefeito? A gente tem, sim, uma expectativa boa, né, de estar atendendo essas reivindicações populares. Caso a gente for avaliar como era no início do meu governo, a gente tinha bem menos médicos na rede pública, a gente tinha muito mais fila de exames, filas de cirurgia, né, de consulta, e hoje elas já diminuíram bastante, né? Existem algumas especialidades que a gente sabe
que tem alguma dificuldade, não por conta da prefeitura não querer fazer a contratação, mas muitas vezes por conta da falta do próprio profissional. Mas existe aí uma avaliação bastante boa da nossa parte para a próxima gestão por conta do tanto que a gente evoluiu. Se na medida em que nós aumentamos, quase que triplicamos o tanto de consultas que foram feitas na cidade, de 20 médicos que a gente tinha na rede pública, hoje a gente tem mais de 60 médicos. Então, na medida em que aumenta as consultas, automaticamente aumenta os pedidos de exame. Então, a gente tem sim algumas filas, para exame, tem algumas filas conforme a especialidade para consulta. Cirurgias praticamente nós já alcançamos quase todas. Nós tivemos muita dificuldade na saúde, como todos os municípios tiveram, por conta da pandemia. Quando nós iniciamos, o governo que me antecedeu pegou um ano de pandemia e no meu governo foi mais um ano de pandemia. Então, normalmente, na época, se cuidava muito disso e às vezes deixava as outras coisas. Então, quando terminou a pandemia, que não terminou, mas quando amenizou a situação, a gente tinha uma fila enorme de cirurgia e consulta. E hoje essa fila já está bem menor. A gente percebe que estamos conseguindo superar isso, e a curto prazo, eu acredito que o próximo ano de 2025 a gente consegue superar essas filas que tem na saúde. Mas a saúde, eu quero dizer, a essa ouvinte, quero dizer a todos que estão nos ouvindo, é sempre um desafio. A saúde, ela é diferente dos outros segmentos. Os outros segmentos a gente consegue planejar e fazer. A saúde, normalmente, você não planeja tão fácil por conta de que você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós, quando anunciamos a entrevista com o senhor aqui, muita gente começou a mandar perguntas. Nós temos mais perguntas aqui da mesa e temos também da nossa redação com o Davi Surian. Está chegando também pergunta aí na nossa redação pelo WhatsApp, pois não, Davi Surian? O pessoal está mandando bastante mensagem, o Ayrton aqui de Matão parabenizando, também o prefeito Cido Ferrari. A Maria Antônia, lá do bairro Bom Jesus, pergunta do plano de ação na operação de estiagem. Como que está essa questão na cidade de Matão? A questão de estiagem. Estiagem, ela deve estar falando da questão de fornecimento de água, que, por exemplo, Araraquara tem um plano de estiagem, está fazendo cortes no fornecimento. É interessante essa pergunta, até porque nós tivemos um ano diferenciado em relação à falta de chuva, tempo seco. Matão, a gente não tem tanta dificuldade com falta de água. Nós tivemos, sim, alguns problemas com falta de água, por conta, às vezes, de uma falta de energia, por conta, às vezes, de precisar ajustar algumas bombas de água, mas a falta de água a gente não tem. Matão, a gente tem uma sorte de que não é uma cidade que fornece água através de nascente, através de represa. Matão, a gente tem os poços, e esses poços, eles captam a água de lá de baixo, e aí basta fazer algumas ajustagens nas bombas. Nós tivemos um problema assim quando começou essas queimadas, há 15 dias atrás, que faltou água em alguns pontos da cidade por conta de alguns ajustes. Mas isso é resolvido. Então, eu acho que a gente não pode... Não está tendo racionamento? Não está tendo. A gente pode ter algum problema de água futuro, caso as coisas continuarem do jeito que vão, mas quando a gente tiver racionamento, quando a gente tiver algum problema de água, com certeza a gente vai estar aí à frente dos outros municípios, porque tem alguns municípios que desde já está tendo Araraquara mesmo já vem há meses fazendo esses cortes programados no fornecimento. Tem final de semana, prefeito, que aqui mais de 60 bairros ficam sem água por um determinado período. Nós tivemos alguns problemas quando precisou fazer ajuste de bomba há uns 15, 20 dias atrás, que teve muita poeira, aumentou bastante o consumo e ao mesmo tempo a água baixou. E tivemos alguns problemas também nesse final de semana, que passou um temporal pela cidade, andou caindo algumas árvores por cima de alguns fios e acabou a energia. E quando acaba a energia, automaticamente as bombas param, então tivemos também alguma falta d'água, pelo menos em uns 2 ou 3 bairros da cidade. Mas foram, assim, prazos curtos, de máximo 24 horas. Não tem tendência de falta d'água na nossa cidade por conta da falta de água, e sim por algum ajuste, por alguma manutenção. Ed Júnior. Uma moradora lá do Jardim Popular, prefeito, ela enviou também a questão dela. Gostaria de saber do senhor, do prefeito, como acabar com os carros sucateados, abandonados
em via pública. Ela disse que tem lei municipal, né, para ser notificado o responsável com até 5 dias, mas, segundo ela, não estaria funcionando essa situação. Falta lugar, né, para recolher esses veículos? É sempre um problema, né? Quando as pessoas param o veículo, existe alguma notificação, a prefeitura tem que dar algum prazo, né, por conta de critério de lei, mas é sempre aconselhado a essas pessoas que têm carro parado na rua, principalmente quando está atrapalhando na frente das casas, fazer a notificação. A gente tem na prefeitura um sistema de ouvidoria que eu aconselho a todas essas pessoas fazer essa reclamação através da ouvidoria da prefeitura, que provavelmente vai uma fiscalização e a gente, de acordo com o critério de lei, vai estar cuidando disso. A gente tem cuidado de muitos casos assim, né, que a gente acha realmente que isso acaba trazendo um certo transtorno para a população, principalmente nas ruas da cidade, né. Eu acho que atrapalha de verdade, fica feia a cidade e as pessoas têm que ter consciência de que isso não deve ser feito. Portanto, a prefeitura está sempre à disposição para estar cuidando disso, sim. Eu aconselho ela fazer a reclamação, que provavelmente alguém da prefeitura vai estar cuidando disso e com certeza vai notificar aí o proprietário desse veículo. E aí, dentro do prazo, se o proprietário não tomar uma medida, a prefeitura recolhe? Pode recolher. Certo. A Maria Moraes também tem uma pergunta que chega lá do 4º Centenário. Isso, Cido. Na verdade, é uma reclamação da ouvinte sobre a qualidade ruim da aviação Paraty. Ela gostaria de saber, né, sobre a reclamação dos usuários, sobre as condições ruins dos ônibus, em especial dos estudantes. Um ônibus até pegou esses tempos na linha intermunicipal. Pegou fogo, é isso? Pegou fogo, isso, não está aqui dizendo? Pegou um ônibus fogo. De estudante pegou fogo, é o que a pessoa está dizendo, e caminhou essa pergunta aqui. Falaram lá para o prefeito Cido que teve até um ônibus que pegou fogo, da aviação Paraty, um ônibus intermunicipal. Então o prefeito consegue fazer alguma coisa para melhorar o transporte dos estudantes? Cobrar da empresa Paraty, por exemplo? Sim. O que ocorre, né? A gente, governando uma cidade, a gente vai administrando prioridades, né? Não dava para a gente exigir tanto do transporte coletivo, por conta de que a gente tinha também umas ruas muito ruins na cidade. A gente está cuidando muito do recap de asfalto, a gente está cuidando muito das vias da nossa cidade, da sinalização. A gente já pensou em algum plano, né, de proposta para o transporte público, realmente, por conta de que até a própria, hoje, as leis, né, não permitem que se tenha mais muito ônibus velhos. São coisas que a gente precisa ir melhorando. Hoje eu tenho um projeto para Matão, de terminal urbano, né? A gente tem uma proposta de estar cobrando da empresa também, Paraty, que faz o transporte coletivo da nossa cidade, mais cobertura em ponto de ônibus. A gente vem cobrando ônibus melhores, porque realmente, principalmente para os estudantes, tem alguns ônibus que não têm ar. Então, realmente são coisas que a gente tem nos nossos planos de estar melhorando, sim, para a população da nossa cidade. Inclusive um terminal de ônibus no centro da cidade, que a gente já tem um projeto pronto para estar instalando. Nós temos mais uma pergunta aqui, mas o senhor até já respondeu sobre esse assunto, que é a questão da água. O João que enviou lá da Vila Cardim, mas ele está falando o seguinte: não se esqueçam que aqui tem muitos problemas com a água, só para deixar o senhor ciente do que chegou, né, lá da Vila Cardim. Aqui, Águas de Matão é uma concessionária, mas vez ou outra tem falta d'água. A gente sabe que em período de estiagem, né, é muito difícil não ter falta d'água, né, porque há uma sobrecarga. Sim. Isso acontece em todos os municípios. O que não pode ter é como está acontecendo em Araraquara, né? Muita gente sofrendo com desabastecimento, esses cortes programados, o racionamento. Agora, a pessoa está dizendo exatamente isso, que tem sim falta d'água, mas gostaria de saber o que pode ser feito para cobrar, portanto, essa concessionária Águas de Matão. Mas o senhor já respondeu, mas se tiver complementação, fica à vontade. É importante eu dizer que a prefeitura está sempre atenta em relação a isso. A gente tem notificado eles, porque existe uma concessão que, quando tem um contrato, a gente sabe que o contrato tem que ser cumprido, mas também dentro do contrato existem os compromissos, né? Existe as coisas que eles têm que cumprir e, portanto, a gente tem notificado eles, né? E é sempre importante quando falta água, que alguém faça a denúncia da falta d'água, para que a gente possa ir notificando
Se caso eles não conseguirem atender a população, pode haver aí até um encerramento de contrato. A gente sabe que não é o caso hoje. O que tem faltado, existe justificativa, porque faltou, porque aconteceu algumas coisas que realmente a gente percebe que mesmo que fosse a Prefeitura Municipal que estivesse cuidando, isso podia ocorrer. Agora, a falta d'água, igual já ocorreu outros tempos, de ter que racionar, de ter que ficar sem água uma semana, então isso não pode ocorrer. Então, para que as pessoas fiquem atentas e nos denuncia, porque pelo menos a gente pode estar notificando a empresa e até tomando alguma atitude. A gente já caminha para o encerramento da nossa entrevista. Nós temos mais 2 perguntas, uma do Nascimento e outra da redação. Tem mais pergunta aí, Davi? Tem mais pergunta? Vamos primeiro para a do Nascimento, depois a gente encerra com a pergunta da redação, se o Rodolfo tiver alguma pergunta também. Prefeito, seja bem-vindo. Eu conheço e acompanho o seu trabalho desde a época do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Você ocupou a presidência do sindicato. E essa sua trajetória, você sempre teve uma caracterização, e as pessoas sempre reconheceram uma caracterização de ser tanto um sindicalista como um agente político muito simples, né? Primeiro, eu gostaria que você pudesse avaliar um pouco desse seu perfil da simplicidade, desse PT de antigamente, né? O quanto isso pesou na sua reeleição, porque foi uma reeleição bastante significativa, com 63,94%, quase 64% dos votos. Fazer essa comparação do PT de antigamente, que coroou a sua reeleição, e um PT mais moderninho, vamos dizer assim, mais conciliador, que acabou derrotando muito daqueles chamados figurões da política da nossa macro-região, que não conseguiram nem reeleger e nem se eleger. Então, essa é uma questão. E em função dessa derrota desse campo mais democrático na nossa região, nós, defensores dos direitos humanos, temos uma preocupação muito grande. Nós acreditamos e nos preocupamos que as bandeiras ligadas tradicionalmente, historicamente aos direitos humanos, possam ser enfraquecidas. Com isso, o PT de Matão seguramente pode ganhar um protagonismo. A pergunta é: o senhor, como prefeito, a cidade está preparada para assumir esse protagonismo da defesa dos direitos humanos na nossa macro-região, se tornar, quem sabe, uma referência nacional na defesa das nossas crianças e adolescentes e tudo mais? Com certeza. Primeiro, né, obrigado pela pergunta, né, é uma pergunta até que vai de encontro para mim poder estar esclarecendo o que ocorreu na nossa cidade. Eu acho que a minha trajetória em Matão fez com que as pessoas se identificassem comigo, né? O povo de Matão é muito eu, vamos dizer assim, né? Matão é uma cidade de operários, Matão é uma cidade onde tem muitas indústrias, muitos trabalhadores de chão de fábrica, e foi onde eu convivi muito tempo. E eu hoje, com toda a minha trajetória, né, além de ser um representante do Sindicato dos Metalúrgicos, né, que é a maior categoria que a gente tem no município, eu também tive a oportunidade de ser vereador, depois de até gerenciar uma associação de aposentados. Então eu sempre trabalhei com gente, né, sempre trabalhei com pessoas. Eu fui vereador por 2 mandatos, fui assessor de gabinete também, na época do prefeito Adalto. Então eu me identifico muito com as pessoas, eu tenho facilidade para perceber quais são as principais necessidades das pessoas, né, em cada segmento. Isso acho que foi uma coisa que somou para que as pessoas acreditassem em mim nessa nova gestão. E eu acredito muito que realmente a gente pode, em Matão, contribuir, sim, para que essa questão, né, de direitos, contribuir no caso de defesa de trabalhadores, né? A gente tem uma credibilidade muito grande perante o funcionário público durante esses 3 anos, né? A gente reconheceu várias das coisas que era necessário, principalmente para os menos favorecidos. Então, eu acredito que Matão não pode perder essa identidade, que a gente vai sim estar colaborando para que as coisas sejam melhor distribuídas, né? Para que as pessoas tenham mais igualdade.
Prefeito Cido Ferrari de Matão, eu quero agradecer. A gente teria muitas perguntas ainda, muita gente participando ali diretamente de Matão, mandando perguntas aqui para o nosso WhatsApp, o 3303-3600, mas a gente tem que encerrar a entrevista, nosso tempo já estourado aqui. Eu agradeço demais a sua vinda aqui, viu, prefeito? Muito obrigado. Inaugurando esse espaço aqui, que é o Café com o Prefeito. Um abraço, bom dia, viu? Que bom dia. Que bom que vocês me escolheram e muito obrigado pela oportunidade. E um abraço para toda a população de Matão. Obrigado pela audiência.